Bom, meu nome é Bianca. Se algum de vocês já participou de outros eventos do Tray, já me conheceu. Se não me conheceu, prazer conhecer vocês. Eu trabalho como líder de produto, então a minha área é UX UI Design, né? Eu trabalho como líder de produto na Arbitralis, que é uma startup jurídica. Nós hoje utilizamos várias ferramentas de inteligência artificial, mas temos desenvolvedores lá, então a gente utiliza isso para agilizar. E nós substituímos um pouquinho o fluxo normal de desenvolvimento, adicionando ferramentas de inteligência artificial na nossa etapa de design. Então, basicamente, a gente não faz mais design convencional no Figma. A gente usa, sim, o Figma, é uma ferramenta maravilhosa, até porque algumas coisas a gente precisa, né, idealizar um pouco antes, mas, no geral, a gente tem utilizado a parte do código. E como tem sido o nosso processo, né? A gente faz ali uma etapa de ideação, uso bastante algumas ferramentas de Figma Make. Terminei a etapa de ideação, definição ali, vou efetivamente passar para o desenvolvedor. A gente tem alguém com micro... Ah, deu certo. Vou efetivamente passar para o desenvolvedor, ao invés de eu fazer o handoff normal, que é basicamente, né, explicar para ele tudo que tem que acontecer, os comportamentos, eu deixo isso pronto lá para ele. Então, eu não faço o front-end, eu faço o UI, só que no código, né? E aí, depois, isso passa por uma etapa de review, então o desenvolvedor faz uma revisão, às vezes tem que organizar alguma coisinha ali no código, e aí sim vai para o desenvolvedor que vai fazer as chamadas ali para o front. E aí, nesse processo todo, qual foi o meu maior desafio? Tá? Foi a consistência. Eu até utilizei algumas ferramentas para tentar me ajudar na etapa de design, mas eu acabei perdendo muito tempo ali construindo e na hora que eu ia passar, ele não conseguia segurar essa consistência. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Para a gente começar a utilizar efetivamente na etapa de design, de criação, de UI desse produto, principalmente um produto que já é grande. Hoje, nós temos alguns produtos, e esses produtos precisam seguir ali aquela mesma experiência, né? Porque faz diferença para o usuário. E quando você está nesse momento onde você já tem um design system e você precisa continuar essa estrutura, quando você simplesmente joga um prompt em linguagem natural, ele dá uma perdida ali nas coisas, mesmo usando o MCP, às vezes não fica extremamente consistente. E aí, eu trouxe uma provocação aqui para vocês. A IA, ela não entende o visual, mas não quero dizer que ela não consiga ler uma imagem, ela vai analisar uma imagem, sim, ela reconhece esses padrões na imagem, mas para uma IA, contexto é muito importante. Vocês já perceberam que quando vocês pedem qualquer coisa, vocês recebem qualquer coisa, né? Um prompt bem feito é muito importante. Então, a IA, ela não vai enxergar um botãozinho vermelho que está ali. Eu preciso ser mais específica que isso. Outra coisa, outro erro que às vezes a gente comete, deixe mais bonito. O que é mais bonito? Deixe mais elegante. Aí a IA vai lá, coloca uma fonte serifada, um monte de gradiente. Então, a gente precisa ser um pouco mais específico. E aí, eu passei a ter essa jornada aí de tentar deixar tudo mais consistente. E onde é que eu cheguei? Existem alguns artigos onde o pessoal tem mudado um pouco o jeito como eles constroem o design system lá no aplicativo deles. Então, ao invés de eu colocar o valor puro de um hexadecimal, por exemplo, eu adiciono metadados, basicamente são comentários ali no código, para quando a inteligência artificial for ler aquele design system, ela sabe exatamente onde ela vai usar. Então, ao invés de eu colocar só, às vezes a gente usa o Tailwind, a gente coloca lá, né, 600, 500, 700, 800, quem é mais do front-end vai entender o que eu estou falando, mas a gente coloca ali alguns códigos para as cores. Ao invés de eu colocar um código, eu coloco cor primária utilizada em botões. Eu vou dar realmente contexto, cor das bordas, arredondamento das bordas. Eu estava com um problema enorme quando ele criava alguns botões, mesmo colocando ali o design system certinho, alguns botões ele ia lá e mexia no arredondamento. E agora, ao invés de eu colocar um arredondamento 16, 18, 8,
né, 16, eu já coloco arredondamento dos botões, arredondamento dos inputs, arredondamento dos cards. Eu vou começando a dar contexto. E aí, como que fica o código? Ao invés dele ficar assim, né, no padrão ali que a gente já utiliza, eu venho e adiciono ali dois parâmetros ali para ele. Então, quando ele vai utilizar e quando ele vai evitar o uso. É importante aqui nesse evitar o uso, a gente colocar algumas regras de acessibilidade, por exemplo. Então, vai ajudar que ele tenha um visual um pouco mais consistente. Trouxe aqui para vocês umas referências de leitura de alguns artigos que eu li que falam exatamente sobre isso. Eu fiz uma postagem no link do Zé Delivery, comentou, inclusive, que tem utilizado isso, que está ajudando muito também nesse lance da consistência. E aí, eu ia mostrar para vocês como é que ficou efetivamente isso. Então, na prática, como é que ficou? Aqui eu tenho a cor, né, o nome da cor, e aqui, lá no metadado, eu coloquei background, algumas especificações. Deixa eu mostrar aqui nos botões, por exemplo. Usar em ações principais, secundárias ou destrutivas, isso também está lá na parte do código. Então, eu peço para ele criar, eu peço para ele me trazer a visualização desses elementos também aqui no código, porque às vezes se dá algum tipo de problema, eu posso simplesmente selecionar ele aqui, e aí eu adiciono no chat e falo exatamente o elemento que eu quero que ele utilize, ou às vezes substitua, ou às vezes faça algum tipo de ajuste. E aqui vamos pegar um card, por exemplo. Então, aqui eu tenho esse container. Quando utilizar? Container de arredondamento 16 para agrupar conteúdo que é relacionado. Um card simples com ícone e texto para ações rápidas ou itens de menu. Então, eu coloco o contexto de quando ele vai utilizar. E aí, quando eu peço para a IA criar, eu coloco para ela no prompt, para ela utilizar os componentes que existem, né, para não usar também o hard-coded, né, não usar o hexadecimal direto, para usar os tokens que eu tenho. E isso faz com que eu tenha um design um pouco mais consistente. Eu vou deixar para vocês aqui também um Notion, que eu montei exatamente com o prompt que eu usei para construir a base do Design System. Então, esse prompt vai ajudar um pouquinho vocês. Deixar ele liberado aqui. E aí, na hora que vocês forem construir, tentem usar esse prompt e façam o teste, né? Acho que usar a IA é tudo testar e ver se funciona na realidade de vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Um ponto legal também é utilizar o próprio Figma aqui de dentro. Eu gosto muito de utilizar ele, eu seleciono algumas partes do Design System quando eu estou fazendo a construção e vou pedindo para ele criar de pouquinho, ajuda bastante também. Bom, gente, agora eu vou passar aqui para o Rafa. O Rafa vai falar um pouquinho mais de segurança. Mas no final, Rafa, eu vou falar sobre aqueles pontos do grupo e do fellow, tá? Fechou. Parabéns, Bia. Ficou bem legal. E minha apresentação com certeza não vai ser tão bonita igual a sua, porque eu não sou de design. Deixa eu compartilhar aqui. Estão conseguindo ver minha tela aí, né? Agora eu não vejo você. Vocês, mas vocês estão vendo a minha tela, né? Estamos sim. Boa. Então hoje, galera, eu vou falar um pouquinho aqui sobre APIs, mas antes falando um pouquinho sobre o Rafa, eu estou aí há mais de 15 anos no desenvolvimento de softwares, já passei por empresas bem interessantes aí, B3, atualmente eu estou aqui na XP, tocando a parte de renda variável, principalmente na parte core ali, serviços de back-end, de alto throughput, baixa latência, então é uma paixão aí que eu tenho de construir softwares bem parrudos que processam milhões de mensagens ali por minuto, é algo que eu curto pra caramba. Apesar de não estar no dia a dia desenvolvendo, eu, no meu tempo livre aqui, curto muito testar novos formatos, novas arquiteturas e falar um pouquinho do desenvolvimento. Acho que é algo que eu quero ajudar muitas pessoas a criarem softwares bons, melhores, seguros, de fato, e que consigam entregar aquilo que necessitam, tá? Eu não estou vendo o chat, não sei se alguém tiver algum questionamento, fica à vontade aqui, tá? Eu vou te mandando também, Rafa, qualquer coisa. Fechou. Então, falando um pouquinho aqui dos desafios, é muito
difícil você criar aplicações reais, assim, que tem uma carga muito alta e que necessitam de uma segurança muito forte, né? Pensa num banco, numa corretora, numa apólice de seguro, na questão, nem que seja ali no final do ano que a gente teve da Mega Sena, né? Como que a gente tem certeza de que aquilo que a gente está enviando para a aplicação está sendo processado em milissegundos e a gente tem a garantia que aquilo vai ser entregue do outro lado, tá? Então, vem ali muitas demandas do time de produto, geralmente, né, para a gente conseguir ter essa alta velocidade. A gente vai falar de escala, porque não adianta ter um servidor só rodando a sua aplicação, provavelmente você vai ter que escalar isso de uma forma horizontal ou vertical muitas vezes, vai ter que ter um controle dessa carga, vai ter que ter uma eficiência muito grande nos recursos, porque é caro, custa caro, e quando é em dólar custa mais caro ainda. Então, como é que você faz software visando muito isso de ter essa eficiência, né? Em conformidade com os requisitos de segurança, porque hoje o pessoal falou aí, né, trabalha com LGPD, trabalha com proteção de dados, como é que você garante que aquilo que você está fazendo cumpre todas essas premissas, né? Vou trazer, obviamente, algumas situações muito mais simples aqui, mas eu gostaria muito que vocês prestassem atenção ali na ideia, que eu acho que vai fazer muito sentido. E a plataforma vai ajudar muito vocês a chegar nesse nível de ter a qualidade do software e principalmente conseguir construir coisas muito eficientes, tá? Então, trouxe aqui bem hands-on, eu não vou ficar falando muito, com certeza vamos falar, vou mostrar mais do que eu vou falar aqui, mas 3 cenários para a gente olhar. Então, desde uma API com vários erros de segurança, como é que a gente melhora isso, como é que a gente utiliza a AI para nos auxiliar e refaturar isso. Há uma API que não escala, porque ela foi criada de uma forma não tão versátil para fazer isso, e aí algumas questões de revisão ali que poderiam dar problemas quando você for fazer um pull request, quando você tiver ali enviado para um GitHub, para um GitLab ali, que vai dar problema. Como é que a gente antecipa isso para a gente ganhar tempo, né? E ganhar qualidade cada vez mais no nosso desenvolvimento. Quando a gente fala de essas APIs ingênuas aqui que eu chamei, são aquelas APIs que, pô, tem um fluxo síncrono, ou seja, ele aguarda uma resposta. Então, imagina no cenário que você tem milhões de requisição. Você tem que esperar uma, vai ter 999 mil esperando para as outras requisições serem feitas, né? Que pode sofrer um ataque aqui de várias pessoas tentando chamar ao mesmo tempo e a API vai cair, tem um acesso direto ao banco de dados, vai sobrecarregar não só o seu API, mas vai sobrecarregar o seu banco de dados. Então, como é que a gente vai melhorando isso, né? Então, tem alguns padrões aqui, então, desde chamadas assíncronas, criar uma connection pool com o banco de dados, utilizar os padrões ali de REST, de API Gateway, colocar as questões de segurança como os tokens de curta duração, o JWT, tem libs que oferecem isso, e a gente consegue, através da própria plataforma aqui do Tray, colocar alguns guidelines ali para ele seguir aquelas premissas que a gente está buscando, e aí no final a gente vai conseguir ter um código gerado muito melhor, e as pessoas conseguirão entender, porque além de ele cumprir ali aquele guideline que vocês colocaram, ele vai explicar, vai colocar isso de uma forma que, pô, os júniores, os planos, os seniors conseguem transmitir isso para o time, e os stakeholders vão ver valor naquilo que vocês estão fazendo. Então, vou passar aqui rapidamente pelos 3 cenários, aí eu mostro para vocês o código rapidão, tá? O segundo cenário, como eu disse, é uma aplicação já que tem uns problemas de arquitetura, que ela não foi feita para receber toda aquela carga de dados que ela precisa, porque ela não foi feita da forma certa. Então, como é que a gente arruma isso? Como é que a gente fala assim para a AI? Constrói nesse template, nessa arquitetura, utilizando essas ferramentas, dividindo as camadas para eu conseguir escalar uma conexão com um banco de dados, um endpoint ali para o front-end. Como é que eu garanto tudo sendo feito do jeito que a gente quer, né, da forma mais eficiente. Então, com isso, a gente ganha muito em performance, de novo, em segurança, em manutenção, porque quando a gente faz as coisas da forma certa, a gente ganha ali, conseguir testar o software da melhor forma, a gente vai conseguir gerar cenários que o time de produto muitas vezes está nos requisitando e vai conseguir entregar isso sem problemas. O pessoal comentou aí, né? Pô, estou lançando um software aqui faz 3 dias.
é muito legal, a gente vai lá, mas se o cliente entra lá na primeira vez e já pega um erro, ferrou, né? Então, se a gente conseguir antecipar isso, criar testes, deixar isso da forma correta, vai ser muito mais fácil você evoluir sua aplicação, você criar novos features, fazer uma integração, por exemplo, com um meio de pagamento, com trocar o banco de dados, porque você fez isso de uma forma fácil, então você vai ter muitos ganhos aqui estruturando sua aplicação da forma correta, tá? E aí, com certeza, você vai ter ganhos não só financeiros, porque você vai gastar menos tempo consertando sua aplicação, mas pensando nas features ali que você procura entregar, tá? E o terceiro cenário é onde a gente olha aqui um código não tão bonito, ele funciona, mas ele acaba tendo algumas dependências que vão provavelmente te arrastar daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, e isso vai ser muito prejudicial, porque, de novo, você vai gastar tempo fazendo refactor das classes, você vai buscar tempo mandando o tray aqui corrigir, e ele não vai conseguir entender, porque tá uma bagunça. Então, aqui é como a gente destrava isso e como é que a gente deixa cada vez mais os projetos que vocês estão criando mais fortes, mais seguros, mais rápidos, seguindo os bons guidelines aqui de arquitetura de software. Fechou? Eu prometo que no final de tudo isso aqui que eu estou falando, eu deixei um código no GitHub para vocês baixarem e testarem ali o que eu fiz, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui lá na plataforma. Eu vou mostrar um pouco para vocês aqui de como a gente faz isso. E aí tem umas dicas muito interessantes que eu criei aqui. Não foi eu que criei, mas eu estou seguindo muito o que o pessoal ali tem falado para a gente conseguir desenvolver esses tipos de softwares melhores. Está muito pequeno aqui, pessoal. Se estiver muito pequeno, eu aumento um pouco a tela. Ficou melhor aí? Eu costumo usar uma resolução um pouquinho mais baixa, tá? Tá bom Esse aqui tá para um vocês? pouquinho Tudo certinho? embaçado. Ah, tá ficando bom agora. Tá ficando bom? Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Tá bom. Daqui, como eu falei, estão os 3 cenários, tá? Então a gente vai passar por cada um. Então, olhando o cenário 1, lembra que eu falei para vocês que era uma API com vários problemas, né? Então, quando a gente olha aqui, putz, tudo hard-coded, então se eu tiver que migrar, por exemplo, meu banco de dados, ferrou, né? Eu tenho que vir aqui e compilar minha aplicação toda hora. Aqui é só dado simulado, mas, pô, não deveria estar aqui, né? Isso aqui deveria estar alguma coisa no banco, os preços aqui estão dentro da minha aplicação. Quando a gente olha aqui na parte de query, eu estou trazendo tudo, de tudo, não faço nenhuma paginação, e aqui, sem falar que eu tenho uma possibilidade de ter um SQL injection, ou seja, alguém pode roubar os meus dados, pode apagar os meus dados do meu banco de dados aqui, simplesmente chamando esse endpoint. Vários outros problemas aqui, quando a gente fala de consistência das tabelas, de não ter minha senha sendo salva aqui sem nenhuma criptografia. Então, pô, alguém utilizou o SQL Injection aqui para entrar no meu banco, o cara vai conseguir pegar o e-mail, vai conseguir pegar o meu nome, vai conseguir pegar minha senha, e ainda vai conseguir pegar a senha do admin, muitas vezes, para, se você tem alguma questão financeira ali, roubar uma credencial sua, algum ponto. Então, pô, tem vários erros aqui que a gente não deveria cometer. E como é que a gente faz, né, para arrumar tudo isso, tá? Geralmente, o que eu recomendo aqui é a gente ter, principalmente, um guideline do que a plataforma tem que fazer e o que a gente vai ajudar ela a chegar nisso, né? Então, coloquei algumas premissas de segurança aqui, algumas premissas de performance, como é que eu quero que a plataforma entenda, né? A AI entenda o que eu quero melhorar, né? Tire as dependências, crie um design seguro, um JWT, implemente isso, e aqui o que o Tray vai fazer para a gente. Então, se a gente vier aqui, ó, na pasta do exemplo, demo 1, refactore a classe na TS para os formatos corretos de acordo com o documento context. Aqui dá até para colocar o documento, tá? Se vocês colocarem assim, ó, pum, ele vai entender. Pô, e aí o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma nova classe seguindo todos
esses guidelines. E é importante aqui que vocês vão ter muitas vantagens, porque além de ele seguir todas essas premissas, vai ser muito interessante que vocês vão conseguir testar, você consegue pedir para ele gerar, por exemplo, scripts para você startar sua aplicação, scripts para você testar, e aí tanto scripts para você testar os endpoints, mas testar a carga do que ela pode fazer por você, já facilita muito vocês conseguirem seguir os melhores padrões de software para a gente conseguir chegar lá no best practice aqui da aplicação, tá? Então, ele só vai andar aqui algumas coisas, verificar. Rafa, você vai mandar esse guidelines lá no grupo? Vou. Eu prometo, eu falei que eu prometi que eu tenho uma versão disso no GitHub, eu já deixei disponível para vocês. Eu estou aqui sofrendo agora com a plataforma, mas eu já fiz uma versãozinha lá para todo mundo, tá? Aqui eu estou indo no ao vivo aqui, estou correndo um risco, tá? Mas se vocês virem, ó, ele criou todo um plano de implementação para criar o repositório, para implementar os controles, o service layer, o repository layer, né? Conecta no banco de dados, atualizar tudo aqui, ó, ele está criando para a gente. Ele vai criar toda a estrutura como se fosse uma aplicação de fato de mercado, uma aplicação assim que a gente costuma utilizar, e eu já vi isso em muitas empresas grandes, para vocês conseguirem entregar o que vocês precisam com a maior segurança, com melhorias de performance e tudo. Eu estou usando o Builder, eu prefiro, tá? Eu gosto de ter essa visão de entender o que eu estou fazendo, de principalmente ter essa visão da AI conversando comigo e eu falando para ela faz tal coisa, faz aquilo, faz outro. Eu prefiro esse modo, mas aqui Tudo código, né? sou Pessoa do código. eu gosto um pouco de código. Mas vocês viram aqui, ele está executando, ó, já criou umas coisas, está executando os padrões aqui. Deixa ele terminar aqui. Eu não vou criar os 3 padrões, tá, pessoal? Porque senão vocês vão ficar aqui, vocês vão falar, pô, mas você criou de novo. É meio que isso, tá? Mas se vocês olharem para cada demo, eu criei um context diferente. Esse context é o que manda, né? Então, na aplicação de vocês, pô, tentem criar um arquivo ali de contexto para AI, respeitando os guidelines que vocês quiserem, e provavelmente ele vai conseguir implementar tudo aquilo que vocês precisam, tá? Isso facilita muito, ajuda muito, principalmente a AI não alucinar, é um problema, né? Se você coloca lá, faça um site bonito. Muitas vezes sai um negócio horroroso que não tem nada a ver. Se você escrever certinho o que você quer, tanto em termos de entrega quanto em termos de arquitetura de software, vai sair um negócio com certeza muito bom. Então, ó, ele está completando aqui todas as classes, tudo que eu preciso. Vou só arrastar aqui um pouquinho. Tá na última, ele tá pensando. Eu vou rodar aqui para não ficar feio, né? Que né, ele vai achar que não funcionou. Mas, ó, ele conseguiu rodar, mas aí eu tô com preguiça. Então, crie um script core que testa todos os endpoints. Ele vai criar aqui um script para a gente, e a gente vai conseguir rodar. Vamos lá. E aí a gente consegue testar toda a nossa aplicação sem esforço aqui, praticamente, sem trabalho. Acho que deixa eu diminuir aqui, que ficou muito pequeno. Pessoal. Olha lá. Rodando aqui, ó. Olha lá. Ele executou aqui. Acho que ficou muito pequeno, né? Vou tirar esse aqui. Aqui, ó. Ele rodou todos os testes lá, com o token, pegando as informações que a gente precisa, com as APIs todas autenticadas. Então, pô, isso aqui, ó, que deu erro, ó. Tentou jogar uma requisição para um endpoint não autorizado, ele falou, pô, tá validado, então o nosso token expira, tem uma regra de segurança aqui, né, que ele de fato deveria falhar, então tá certinho, a gente melhorou consideravelmente uma arquitetura aqui, um script de software que era muito falho,
para um software com muita capacidade aqui de evolução, com muita qualidade no código para a gente conseguir evoluir. Aí eu falei para vocês que eu prometi, né? Que ia, eu ia compartilhar o código-fonte. Então, tá aqui no QR Code, galera. Só ler o QR Code aqui, que vai estar lá todo o código-fonte aqui dos testes das 3 demos para quem quiser ir. Eu posso passar aqui no chat também? Manda no grupo, Rafa. Que aí o Vou pessoal mandar aqui entra no no nosso grupo. grupo. Vou mandar aqui no chat, mas aí Grupo vocês ficam à oficial, gente, vontade. lá no WhatsApp. Boa. Ó, galera, eu não queria ficar enrolando vocês, não, tá? Eu acho que é tão simples quanto. Acho que é seguir as boas práticas, é seguir o guide, né, aqui de segurança, de arquitetura, para vocês de fato entregarem o negócio para os clientes de vocês, até para vocês que tipo faz sentido, sabe? Não é simplesmente uma API que vai dar dor de cabeça, que é para vocês realmente chegarem do outro lado. Fechou? Massa. Muito massa, Rafa. Bom, gente, só vou finalizar aqui, já abro para vocês fazerem algumas perguntas, se vocês quiserem. Mostrar aqui para vocês que já deixei fixado aqui no chat, tá? Vou mandar esse material também lá no grupo, mas deixei fixado aqui no chat esses links. Não está fixado aqui, gente? Eu coloquei aqui fixado. Deixa eu mandar de novo, então. Peraí. Ó, esse aqui é o nosso grupo do WhatsApp. Mandei, tá? Primeiro, falar para vocês que existe esse grupo do WhatsApp oficial criado pelo pessoal do Tray mesmo, tá? Então, eles vão colocar ali sempre algumas promoções, algumas novidades, alguns eventos. O outro ponto é para vocês se aplicarem para o programa de Fellows. O que é um programa de Fellow? Similar ao programa de Ambassador, de embaixador, né? Então, o Rafa é Fellow, eu sou Fellow do Tray também, acho que o Luiz também, né, Luiz? É Fellow do Tray também. Então, a comunidade brasileira está crescendo, é muito importante a gente ter comunidade em algumas áreas da tecnologia, porque isso faz com que a gente tenha mais produção de material, mais recursos, mais bibliotecas. Então, indico fortemente que vocês se cadastrem para serem fellows do Tray. A gente recebe geralmente algumas funcionalidades antes para testar, para conversar com o pessoal também sobre algumas melhorias. E queria contar para vocês também, provavelmente vocês já receberam um e-mail, mas aproveitem o aniversário do Tray, dia 20, e eles estão liberando 600 chamadas Fast Request de graça nos planos free e 800 para os planos Pro, né? $10 é o que a gente paga geralmente no plano Pro, eu acho o custo-benefício maravilhoso, e ainda vamos ganhar aí 800 chamadas no Fast. Então, aí, irmão, já peguei e já gastei tudo. Então, é com você economizar. Então, aproveitem para pegar aí o bônus, quem não pegou. Aqui está o link também, coloquei fixado aqui, vou mandar de novo. Espera lá. Aproveitem aí a promoção. Bom, gente, vamos encerrar com alguns minutinhos de perguntas. Acho que todo mundo quer fazer algumas perguntas para o Rafa aqui, principalmente. Podem mandando aqui no chat, podem ligar o microfone e falar, ou então contar como é que vocês estão utilizando. E aqui, podem ficar sem graça não, tá? Pode perguntar, e se tiver alguma dúvida, depois tem meu LinkedIn lá, fique à vontade para me procurar, tá, pessoal? Boa tarde. Primeiro, vocês estão me ouvindo, não? Estamos ouvindo. Obrigado aí pela apresentação e o conteúdo aí que vocês passaram. Acho que é muito importante isso daí para a gente que está usando essas tecnologias novas, né? Assim, comemorando um ano do Tray, e hoje a gente vê, eu estou usando o Tray já acho que uns 6 meses. Na época eu usava o Replit antes, e, cara, o Tray ele é muito bom. E hoje a gente vê outros players entrando no mercado. Então é legal ver essas novas tecnologias sendo utilizadas e ver que uma empresa lá da China, né, tipo, tá alcançando outros lugares no globo, e a gente aqui no Brasil começando a usar também essas tecnologias. É muito bacana. Eu tenho uma pergunta para fazer para ti, Rafa, que é o seguinte: você, geralmente nos projetos, você percebe que o Tray ele acaba sendo melhor performático com algumas stacks, porque eu não sei, e aí se sim, quais as stacks que geralmente
você utiliza ou que você recomendaria para o pessoal? Eu pergunto isso porque, usando outras ferramentas, eu percebia que em determinadas linguagens de programação você não tinha um resultado tão bom, sabe? E mudando a stack, com o mesmo prompt, o resultado era totalmente diferente. Sim. Assim, eu vou me pegar menos na linguagem e mais na plataforma, tá? Eu acho que os modelos que o Tray te oferece, eles te ajudam muito. Tipo o Gemini, o Kimi, você consegue conectar os modelos Anthropic também ali, como o Opus, que vão te ajudar muito. Essa versatilidade, você conseguir conectar isso dentro da sua plataforma, traz um ganho muito bom. Eu prefiro, por exemplo, utilizar o Gemini, e esse poder de eu consigo utilizar tanto o builder quanto o solo, em muitas vezes, por exemplo, uma coisa que eu quero ser mais criativa, que eu não quero ter uma qualidade técnica tão grande, eu só quero ver como funciona. Pô, eu vou ali no solo, coloco minha ideia, ele vai cuspir e eu vou ter um visual. Eu quero construir uma coisa mais forte, uma coisa mais íntegra, um código para produção, eu vou usar o builder. Acho que essa opção de escolha que você tem entre os modelos, de como você usa os agents, é a principal diferença, entendeu? Porque se você pegar e criar o seu arquivo de context com todas as regras que você precisa, você pode usar o Visual Studio, você pode usar o Cloud CLI, você pode usar o Open Code, por exemplo, mas essa versatilidade de você ir para um lado e ir para o outro e a plataforma te ajudar, eu acho que só o Tray aqui vai te entregar isso hoje. E, assim, inegavelmente, o preço do Tray é imbatível comparado com as outras plataformas, né? A gente está falando de $10, quando a gente vai falar não estou comparando aqui, tá, galera? Eu só estou falando dos preços, tá? A gente vai falar do Anthropic lá, que é o Cloud. A gente começa em 17, 100, $500, né? Tipo, fica bem mais caro. E aqui te oferecendo Gemini Pro com Kimi, que é muito bom para coisas muito racionais, eu acho que é praticamente imbatível essa questão do que a plataforma te entrega. E a Cara, linguagem, de novo, é, é. é de acordo com o que você especifica, entendeu? Cara, quando eu usava o Replit, eu tava gastando muita grana. E eu mudei pro Tray, cara, e com os $10 eu consigo ter uma produtividade ainda maior. E eu migrei totalmente. Faz 3 meses que eu só uso ele e realmente é muito bom. E o preço eu acho que é muito justo e entrega muito resultado. Vale muito a pena. Legal. Vou um pouquinho aqui no chat, Rafa, e depois a gente tem 2 pessoas aqui com a mãozinha levantada, o Marcos e o Dalmo, tá? Pra gente dar uma revezadinha. Ó, deixa eu ver aqui. O Geraldo perguntou se é mais eficiente. Ah, a mesma pergunta aqui, que acho que o Eduardo, né, acabou de fazer. O Rafael, o Oziel perguntou, Rafael, você tinha comentado desde o início, mas acho que não concluiu. Você está sentindo, se realmente está sendo desenvolvida uma versão Tray para Linux? O Cacambin já comentou aqui que tá. Tá, eu cobrei ele já, que eu quero o Early Preview, ele ainda tá me enrolando, eu vou cobrar ele depois. Aí um comentário aqui do Marcos, que ele acha mais eficiente onde tem mais exemplos. Vocês estão enfrentando ou tiveram atritos para começar a usar a ideia agêntico no trampo de vocês? Qual a impressão que vocês têm antes e depois de usar uma ideia assim? Não sei responder. Eu não entendi. Explica um pouquinho melhor para a gente aqui no chat, Jefferson. O Jefferson, utilizar a ideia no computador do trabalho, esses quesitos? Eu acho que ele quis dizer isso, de usar na empresa, sabe? Da empresa, às vezes, não liberar pelas políticas. Aí vai de cada empresa mesmo, né? Eu acho que, por exemplo, onde eu trabalho, eu tenho outras ferramentas, né? Aqui eu utilizo o Tray para os meus estudos mesmo, para os meus projetos aqui internos, e eu gosto bastante. Então, acho que aí vai muito do que cada empresa entende enfim, tem sessões de licença também, acho que é mais um fator de governança mesmo. Então. É da política mesmo, né? No trabalho é proibido, a gente usa o Gemini com contrato de confidencialidade, é muito comum mesmo, Marcelo. E o Gemini, ele tem meio que uma proteção ali, né, dos dados não vazarem, então.
Eu tenho tido um bom retorno com Gemini também. Sou novo com Tray. Gostaria de saber quanto à segurança. Posso deixar dados sensíveis no código sem medo? Eu diria que não é questão de medo, né? É questão que você não deve. Nem no seu código sem AI, tá? Poderiam me explicar a diferença do não solo, solo e solo coder? O solo builder, eu gosto, é um pilotinho automático. Eu prefiro ir no solo builder e no solo coder. Eu uso muito o solo coder quando eu preciso fazer algum planejamento. Então, eu gosto muito de planejar, colocar meu PRD. Quando é um fluxo maior também, eu uso o solo coder. O solo builder eu uso para construir aquilo que eu geralmente planejei no solo coder. E o não solo, que é o modo normal, acho que já vai para as pessoas um pouco mais habilidosas que eu. Que é o que o Rafa gosta, de ter um pouquinho mais de controle do código. Você está vendo ele ali. Essa é a principal diferença. Quer implementar umas coisas de engenharia de software, vai no builder que ele vai te ajudar, o solo ele vai construir, ele é mais assim, ele vai fazer sozinho. Exatamente. E lá no solo builder, no solo mode, né, tem algumas integrações já meio que prontas ali, né, o Supabase, o Stripe, então o Figma, e isso só tem lá naquela parte lá. Gemini é muito bom. Aí o Brian respondendo aqui. Vamos aqui para as duas pessoas que estão com a mãozinha levantada. Temos aqui o Marcos. Boa noite. Marcos, você levantou antes. Boa noite. Tudo bem? Rafa, você que é da área tá na XP aí, é área sensível, né? Tem regras de Banco Central, tem umas regras diferentes. Eu fui TI de corretora por quase 10 anos, lá nos anos 2000, né? Era um pouquinho mais difícil. E de infra e segurança. Aí parti agora para essa jornada aí, já tem 10 anos, pensando em integrações bancárias, integrações que exigem uma segurança maior, né, o pessoal, aí a empresa de vocês, que é maior, ela tem uma política que não pode usar esse tipo de inteligência artificial, porque o pessoal fala de Gemini, ChatGPT, como eu monto IA também, a gente faz os cercadinhos de segurança ali, né, com políticas para os dados não saírem, né, vocês que estão mexendo com o treino num outro nível, tem como eu fazer esse cercado na conta paga? Tem alguma coisa nesse sentido que está em desenvolvimento? Né? Porque eu tenho algumas aplicações que eu vou fazer agora voltada para cobrança, né? Porque eu tenho uma biblioteca que ela está no Brasil, tem mais de 60 mil alunos, ela está voltada para todos os alunos e tem RA, tem dados ali, né? E a minha ideia, eu não coloquei ela na Tray ainda para fazer nada, ainda estou fazendo na unha, mas eu quero utilizar a ferramenta. Acho que aqui tem dois caminhos, né? Tem a parte de você utilizar o seu modelo, onde você vai ter o controle, então você pode usar isso conectado ali via... eu já usei, por exemplo, o Tray conectado com o LM Studio dentro da minha máquina. Pô, funciona? É meio lento? Mas pelo menos nesse cenário eu tenho o controle total do meu agent. Eu uso ele com VS Code. Entendeu? Então, meu agent está rodando dentro da minha máquina, então não vai ter um problema de exposição de dados. E aí você consegue utilizar agents de terceiros, que vão te garantir essa segurança, tá? No normal, ele vai estar rodando ali no público geral. Obviamente, ele já tem uma camada de segurança de LGPD, de integridade dos dados, de mascaramento, mas se você que deseja essa segurança maior, aí eu recomendo você ir conectar um agent específico dentro da sua plataforma, tá? Obrigado. Vamos lá, temos aqui o Dalmo também com a mãozinha levantada, um tempinho. Pode perguntar, Dalmo. Então, ele meio que o Rafael já respondeu um pouquinho do que eu falei. Eu ia perguntar se eles usam no dia a dia da XP o Tray. Ele falou que usam outras ferramentas, né? Eu vejo uma tendência no mercado de muitas de empresas, né, maiores quererem seguir pelo cursor. Não sei porquê, mas a grande maioria gosta de usar. Mas isso é meio... Eu já vi que não é todo mundo. Mas você, como um profissional com muito mais experiência, com visão aí do mercado hoje, você acredita que hoje é possível desenvolver um software de ponta a ponta usando o Tray, por exemplo? Acredito sim.
e aí vai muito da qualidade que você quer entregar nesse software, né? Como eu disse, você quer entregar alguma coisa com escala, igual eu dei o exemplo ali, pô, de você criar um serviço com as camadas certinhas, que você pode escalar de 10 a 15 mil usuários, utilizando os protocolos certos, você vai ter que ter um pouco de trabalho para especificar isso para a AI, o que você deseja, qual que é as regras que você quer que siga, né? E eu acho que isso vem muito, eu gosto de falar, não adianta a gente pegar a plataforma e falar assim, ó, cria um Facebook que não vai dar certo. Você tem que ir guiando ela, falando, ó, quero que aguente para tantos usuários, que tenha essas questões de segurança. Então, você vai conseguir criar isso perfeitamente, tá? Vai muito dos comandos e de como você diz isso para ela. Exatamente. É a visão de que você não perde o trabalho do engenheiro de software, né? Não tem jeito. Muita Eu, gente eu, fala di- isso. Cara, eu diria que fica a parte mais legal, tá? Que é desenhar a É arquitetura. Eu gosto desenhar, mais. Na exatamente, parte eu do gosto design mais também. também. Na Eu É, parte do sou, design design também. também. eu sou um pouco chato com isso, até uso uma segunda plataforma também que eu achei que ela faz muito bem isso. Não vou falar nomes aqui para a gente não ficar com aqui é trade, então, mas assim, então a visão tá alinhada, na verdade, né? Porque é legal a gente ouvir pessoas que estão no campo de batalha aí, como você, em empresas do tamanho que é a XP, que a gente vê que o caminho não é o oba-oba que as pessoas falam, né? É sim a plataforma que vai auxiliar e alavancar a nossa produção, mas que não deixa de. Você não pode esquecer a base, né? É igual quando na época de faculdade o professor fala, se você tem que estudar algoritmo, estrutura de dados, se tu não souber isso, tudo não anda. Exato. Se vocês olharem lá o rapaz lá que desenvolve o modelo da Anthropic lá, do Claude, que é o Agent, né? Você vai ver que eles usam plataforma de igual Tray para desenvolver. Só que eles têm o guideline certo de colocar o contexto, de colocar os arquivos MD ali para a IA entender. Eles acabam utilizando, eles estão fazendo um mega, hiper, mega modelo de AI utilizando essas mesmas premissas que eu mostrei aqui. Eles lançaram um co-work e falaram que fizeram em uma semana, cara. Tipo, Eu já vi. design É. a colocar em O produção. grande lance aí, né, é usar a tua base de conhecimento, né, o teu know-how ali, da tua experiência, saber como você vai escrever aí, como você bem explicou aí, Rafael, boa noite, meu nome é Marcelo, Boa noite. escrever direitinho e sair guiando, não deixar ela seguir sozinha, né, como você fez ali, você foi monitorando toda a construção do código. Isso faz parte, porque não é só ela entregar o código, você tem que saber o que você pediu e analisar o que foi entregue. Esse é o grande lance. Você não precisa mais fazer aquele código básico, você está fazendo uma coisa maior e está vendo o resultado que ela está te entregando, né? O engenheiro de software nunca vai sumir, o arquiteto a gente vai estar agindo como arquiteto, né? Eu quero fazer isso desta forma, com essa estrutura, com todas as melhores práticas que comportam naquele projeto. Aí é que está o segredo, porque tem gente que está querendo construir com IA um sistema da NASA para matar a mosquinha que é fazer um administrativo simples. E aí Exato. começa a ficar perdido no que está fazendo, né? Desculpa a É. minha parte, mas isso é uma coisa que eu observo aqui no dia a dia, até no time que eu trabalho. Então, vem aquelas ideias mirabolantes, e quando o negócio é muito mais simples. Então, tem que ter esse filtro de viés técnico, viés de melhor entrega para a solução daquele problema, e não criar um sistema NASA para resolver uma coisinha simples. Isso diferencia todo mundo, né? E aí começa a separar o joio do trigo, né? Exatamente. Bom, gente, para a gente não se estender também muito além do horário, vamos encerrar aqui com as duas perguntinhas que estão aqui, do Gustavo e do Fabiano, se vocês quiserem perguntar, e aí a gente já encerra. Gustavo, quer Opa, perguntar? beleza? Tudo bem? Então, eu tenho uma dúvida, boa noite para vocês. Eu tenho uma dúvida relacionada a esse estilo de code com inteligência artificial. O que vocês sugerem em quesito quando a gente está montando um SaaS? Aí a pergunta é mais para vocês dois mesmo, porque nesse quesito de vibe codar, entre aspas, vocês montariam um sistema utilizando a IA para fazer tanto o front e o back num projeto só, vocês separariam isso, por exemplo?
Então, na empresa que eu trabalho, fica separado. Não sei te dizer por que dessa decisão, né? Mas eu sigo o que o desenvolvedor trouxe ali para a gente. Eu acho mais fácil, quando eu for fazer um projeto de estudo meu, fazer tudo junto, né? Porque já é mais simples, né? Porque a gente tem ali o Supabase, o Supabase mesmo, conectado. Então, se fosse um projeto meu, eu faria tudo junto. Agora, em boas práticas, melhor o Rafa responder. Vai depender muito do que você precisa, Gustavão. De novo, a arquitetura de software que vai mandar nisso, entendeu? Então, às vezes você vai... Conversa com a AI. Pô, quero chegar no tantos usuários, qual que é a melhor forma de fazer isso? Uma startup, geralmente a pessoa vai falar, pô, faz um monorepo, né? Que é alguma coisa mais ali concisa. Pô, você quer escalar, você vai ter que começar a trabalhar com microserviços. Então vai muito do aonde você quer chegar. Eu não vou te falar aqui que é o A ou o B. Eu acho que tem um trabalhinho aqui que você pode investigar que você vai com certeza achar ideal para o seu caso. E aqui, acho que o mais legal da AI é você fazer esses testes. Faz um teste tudo junto, faz um teste separado. Tem algumas ferramentas, tipo o K6. Pede pro Trey lá gerar um script, gera um script de K6 para mim testando meus endpoints. Aí você vê, pô, em uma arquitetura, eu consigo aguentar 1.000 chamadas, na outra, 5.000. Mas será que eu preciso ir pela de 5.000? Entendeu? Eu vou ter dois serviços para fazer gestão, na outra eu vou ter um. Então, acho que aqui é muito de acordo com o que você precisa. Tem vários cenários, nenhum é certo e não é errado, tá? Então, agora entendi. só para complementar, então, a minha opinião, já que a opinião dele é essa. Se você for validar, faz do jeito mais simples. Depois que você validou, começou a entrar a caixa, aí você paga até alguém para fazer para você depois. Concordo 1000% com a Bianca. Concordo 100%. Obrigado. Imagine. Aí vamos encerrar com o Fabian. Pode perguntar, Fabian. Opa, boa noite, pessoal. Na realidade, não é uma pergunta, é só um comentário, tá? Eu tenho visto muita gente com preconceito com relação a ferramentas de geração de código por IA, tá? Eu tenho um time de 12 devs que trabalham comigo, eu sou CTO de 5 empresas, 4 startups, tá? A gente botou 3 produtos na rua nos últimos 4 meses, né? Todos desenvolvidos com soluções de IA, todos com pentests de alto nível aprovados, sem nenhuma restrição, inclusive uma das empresas para a qual a gente forneceu sistemas fez um pentest com um time da Suíça, tá? E a gente foi aprovado com louvor, foi a primeira aplicação brasileira aprovada dentro dessa empresa, dessa multinacional, sem restrições de segurança, tá? E tudo, 100% do código foi desenvolvido em ferramentas de IA. Na realidade, eu mesmo faço tudo em Try, apesar de programar há 43 anos em muitas linguagens diferentes, né? Hoje eu não olho mais para o código, ok? Hoje eu simplesmente mando o Try fazer, capricho nas especificações, como o Rafael falou, ou seja, todo segredo está no prompt, todo segredo está no PRD, todo segredo está nas instruções, mas confio plenamente no que ele me entrega. Tenho tido resultados excelentes com tudo que a gente tem colocado para rodar. Então, assim, a gente tem que parar com esse preconceito de achar que tem que estar olhando o código, de que achar que o humano tem que estar revisando o código toda hora, que se o humano não fizer o código vai dar merda. Cara, isso é bobagem, tá? Enquanto a gente não entender que as IAs têm tanto ou mais competência que muito programador de nível médio aí, tá? A gente não vai conseguir andar. Beleza, vai ter momentos onde um especialista vai precisar olhar, vai ter momentos onde um cara que é muito bom em alguma coisa vai precisar olhar para um código para buscar uma solução? Provavelmente vai, tá? Mas 99% das situações a gente resolve lá dentro do Vibe Coding e resolve muito bem, tá bom? Era só sobre isso. Que legal. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui nosso evento. Muito bom ter vocês, muito bom ter você, Rafa, ter todo mundo aqui. Espero que nós tenhamos mais eventos juntos. Com certeza. Vamos fazer. Muito obrigado, Bianca. Então, beleza, gente. Espero vocês lá no grupo. Vou até mandar de novo aqui o link. Olha lá, entrem no grupo para a gente se comunicando. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos aí. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Gente. Tchau, Rafa. Tchau, Bi. Tchau, tchau. Tchau, Luiz.